Como é bom poder ouvir Deus, falar com Deus, perceber Deus, sentir Deus. E eu quero aí compartilhar com você uma palavra que fala o seguinte: revelando quem você é. Nós também podemos nos revelar, nós também podemos realmente ter algumas situações que mostram quem realmente nós somos. Mostram para a gente e mostram para os outros também. E eu quero falar com você ali em Lucas 16, o verso 10, fala o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto e infiel no pouco, também é infiel e injusto no muito. É algo tão interessante que a gente às vezes imagina algumas coisas muito grandes, algo com uma dimensão muito maior para poder revelar quem a gente é. Mas aqui a gente vê que a gente vai se revelando nos mínimos detalhes, em coisas pequenas. A gente vai mostrando o que realmente é valor para a gente, no que realmente nós acreditamos, em que realmente nós colocamos a nossa esperança. E eu fico observando que muitas vezes nós pensamos: nossa, mas por que eu ainda estou nessa situação? Por que eu ainda não mudei nisso? Por que a minha vida não caminha nessa área? Ou enfim, não caminha na outra? E essa palavra vem realmente mostrar. Você, como pai, como mãe, você observa nos seus filhos só aquelas atitudes que ele toma, assim, são importantes, ou você observa tudo que ele faz? Você observa todo o comportamento dele em todo o tempo? Todo o comportamento em todo o tempo, é claro. E você já viu que às vezes são coisas pequenininhas que às vezes você vai vendo que, olha lá, é pequenininho, mas não tá legal essa atitude dele. E como pai e como mãe, tem coisas que você fala: nossa, eu achei que ele estava maduro nisso, mas não tá. Então, eu vou ter que aguardar mais um pouquinho para poder dar isso a ele. Ele ainda não tem maturidade para lidar com isso. Ele ainda não tem maturidade para, às vezes, ganhar ali um brinquedo que ele queria, porque ele não sabe dividir. Pelas coisas, às vezes, de criança, imaturas. Mas eu vou trazer para a nossa realidade. Quando Deus vai nos dando as coisas, Ele vai o quê? Nós somos mordomos de tudo. Tudo é de Deus. E Ele nos dá para a gente o quê? Cuidar daquilo. E Ele está observando como que eu cuido do meu trabalho, como que eu lido com ali o dinheiro que Ele me dá, como que eu lido com a minha saúde, como que eu lido ali com os meus filhos, na minha família. O Senhor, Ele vai observando como um pai observando um filho. Ele vai observando onde nós estamos imaturos ou não. Ele vai observando onde a gente precisa crescer ou não. E às vezes a gente fala: ai, mas por que eu não melhoro às vezes profissionalmente? Por que às vezes a minha vida não cresce nessa área? E essa palavra é muito clara. Porque quem não é fiel no pouco, quem não faz a coisa certa em poucas coisas, nas maiores não vai fazer. Se você não é fiel em pouco, você acha que em muito você vai ser? Jamais, porque a nossa vida ela é feita de práticas e são hábitos. E se você não tem nenhum hábito de fazer a coisa certa, não vai ser o dinheiro que vai mudar o seu hábito. A mudança ela é interna, a mudança não é externa. Dinheiro são coisas externas, isso não vai mudar quem você é. Dá para entender? Então eu falo que isso aqui é revelando quem nós somos. E eu queria que você parasse e pensasse aí em cada área da sua vida. Às vezes você está doido para casar. Ai, mas meu sonho é casar. Mas você não sabe dividir. Mas você quer mandar em tudo. Você não vai querer abrir mão. Você está acostumado com a sua independência, acostumado a fazer tudo. Não vai dar certo, vai ser mais uma família falida. E aí, por amor, Deus não permite ainda. Para quê? Para que você amadureça, para que você veja quem você é, amadureça naquilo, para você poder realmente receber aquilo que tem. Um pai quer dar um presente legal para o filho? Claro que quer. Mas um pai, ele vai dar o quê? À medida que o filho tiver conta de lidar com aquilo. Então, assim acontece com Deus. E graças a Deus que Ele disciplina quem Ele ama. Porque quando Deus fala assim: olha, seja feita a sua vontade, eu vou te dizer. Aí não tem jeito não, aí o problema. Nós precisamos desse limite de Deus em nós para nos mostrar o que está certo ou o que não. Pode falar, porque a nossa natureza é má. Nós somos maus. Você está achando que você é boa? Você está muito enganado. Quando a gente abre aí um noticiário, quando a gente vê tantas coisas, isso é gente.
Isso é carne, isso é ser humano. Se não for Deus em nós, a gente mata sim, a gente trai. Você não acha que traição é uma coisa muito má, não? Porque a gente pensa que o má é muito mal. Só aquele que mata, que assalta, não. Quando você trai, você é mau. Você é mau porque você não honra aquela pessoa com você. Isso é maldade. Isso é maldade com ela, com a fidelidade que você tinha com ela. É maldade com seus filhos, é maldade com a sua família, é egoísmo. E aqui está dizendo, se você não é fiel aí, Deus não vai te dar mais, não. Deus não vai fazer mais porque Ele sabe como é que está seu coração. Às vezes você não traiu externamente, mas a sua mente já traiu milhares de vezes. Nem lembra das vezes da esposa. Então, fica atento com isso, porque o nosso Deus, Ele é o quê? Onisciente, Ele sabe tudo aquilo que a gente pensa. Ele sabe o que você está pensando agora, Ele sabe o que eu estou pensando agora. E Ele quer que a gente reflita a Ele, claro. Ele quer que a gente aprenda com Ele, por isso que a Bíblia nos ensina. Essas cartas que estão escritas aqui na Palavra de Deus são o quê? São direcionamentos das necessidades das pessoas. Ou seja, é uma necessidade nossa aprender a realmente ser fiel no pouco. Ofertante, fiel. Dá dízimo, você é fiel. Você honra no casamento, você é fiel. Nas suas amizades, você é fofoqueiro ou você é fiel? Então eu quero que você pare, que você pense, Deus quer te dar muito mais. Deus quer te usar muito mais. Deus quer te abençoar muito mais. Mas se você é arrogante, enjoado, metido, que esse carrinho que você tem, imagina se Deus vai te dar um carro melhor, meu filho. Oh, meu Deus do céu, vai não. Porque ninguém vai aguentar. Se você está subindo em cima da Gillette para fazer discurso, você acha que Deus vai te colocar num lugar maior? Vai. Se com o dinheiro que você tem, você pisa nas pessoas, você acha que Deus vai te dar mais? Não vai. Mas, hoje, diante dessa palavra, você está o quê, assim? Revelando. Revelando. Gente, às vezes dói, né? Dói sim, quando a gente vê quem a gente é. Mas tem dores que são necessárias para o seu crescimento e para o meu crescimento. Tem dores que são essas dores que vão fazer o quê? Tá doendo ficar aqui nesse lugar. Tem aqui um espeto no meu pé. Se não tivesse isso, eu ficaria aqui. Então, eu tenho que ter essa dor para quê? Deixa eu sair desse lugar. Dá para entender? Então, as dores, elas são para isso. Para nos tirar daquele lugar e nos fazer o quê? Ir para outro lugar. Porque se ficar confortável ali, a gente não sai. A gente fica ali, tá bom, tá favorável, tá fazendo o que eu quero. Então, eu quero que você hoje reflita, pare, pense todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. Sua área espiritual, Deus tem te dado tanto. Às vezes ali na sua igreja você tem os eventos, você tem ali os congressos. Você está absorvendo, você está aproveitando aquilo que Deus te dá? Porque se você não aproveita, você está sendo infiel. Você não está sendo fiel. Você acha que Deus vai te levar, às vezes, para um evento? Eu estou doida para ir para aquele congresso, naquele lugar tão... Se você não vai, não é fiel nem aos congressos, aos eventos da sua igreja, você acha que Deus vai proporcionar para você ir para outra? Seja fiel no pouco. Seja fiel aos seus líderes, seja fiel ali aos seus pastores, às pessoas que estão ali com você, que Deus vai ampliando. Isso é na nossa vida. Seja fiel. Seja fiel. Mas Ele não importa. Não importa. A minha vida, ela independe da vida do outro. A minha conduta não pode ser influenciada pela conduta do outro. A minha conduta pode até influenciar do outro, mas a do outro não pode me influenciar. Por que eu falo isso? Porque eu tenho um compromisso com a palavra. Então, eu posso falar assim, não, pode olhar aí, pode fazer, porque isso tem respaldo na palavra. A gente não tem que ter medo de falar, não, olha para cá e faz igual. Não tem que ter medo, não. Se você tem vida com Deus, se você caminha com o Senhor. Não, mas eu sou imperfeita, eu erro, eu também. E aí, quando aquela pessoa observar que nós erramos, nós vamos mostrar para ela, me perdoa, olha que eu errei. É assim que caminha quem segue a palavra. Ah, não, ninguém pode olhar para mim, eu não posso ser uma referência porque eu não sou perfeita. Nossa, você está muito se achando. Não, você é sem compromisso. Você não quer se comprometer com a palavra do Senhor. Você não quer ser fiel.
E aí você arruma essas justificativas. Ninguém me copia não porque eu sou falho. Se Paulo disse, Paulo era de carne e osso, ele era gente como você. Por que ele pôde e você não? Porque ele estava mais disponível, a disposição dele era maior. Não é porque ele fazia as coisas mais certas, mas ele estava mais disposto a morrer do que você, às vezes do que eu. Então, hoje, para aí, reflita quem você é. Às vezes os feriados vêm, os finais de semana, reflita aí, você tem sido fiel? Quando você vai ali à noite, sábado, a alguns lugares, você tem sido fiel a Deus? Nas coisas que você pensa, as coisas que você assiste, onde a sua mão toca, tem sido fiel? Quem não é fiel no pouco, não vai ser no muito. Mas o Senhor, Ele quer que a gente pare, pense e reflita, para a gente mudar de conduta, para a gente viver um novo tempo nele. Amém? Eu quero abençoar a sua vida, eu quero orar por você, né, ministrando a vida do Senhor na sua vida. E que haja realmente um transformar de Deus, haja realmente um novo tempo na sua história. Pai, eu coloco a vida de cada um que nos assiste nessa hora. E eu oro profetizando um novo tempo. Revela sim a nós quem o Senhor é. Revela também quem nós somos, como nós estamos. Não nos deixe enganados, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos ensina. Obrigada pela paciência do Senhor e nós te pedimos, Senhor. Não diga, seja feita a nossa vontade, mas inclina o nosso coração ao coração do Senhor. Nós não sabemos. Aquilo que nós queremos fazer, nós não fazemos, e o que nós não queremos, nós fazemos. Mas, tendo o Senhor como aquele prumo no nosso coração, aí sim, eu tenho certeza que a gente pode fazer a coisa certa. Que nós venhamos, nós queremos te pedir perdão por não ser fiel aí, muitas vezes no pouco. E muitas vezes o Senhor nos quer dar tanto, mas não pode, por causa da nossa infidelidade. E muitas vezes nós ainda reclamamos, porque o Senhor não nos dá. Por causa da dureza do nosso coração, que nos impede de enxergar as nossas falhas. Mas hoje eu quero pedir perdão ao Senhor e pedir que o Senhor fale mesmo conosco, para que possamos viver uma nova caminhada, uma nova história e ser fiel no pouco e continuar sendo fiel no muito. Eu abençoo cada pessoa que nos assiste, de qualquer local, Pai, porque o Senhor é onipresente, está em todos os lugares, ao mesmo tempo. Que a graça, o favor, o amor do Senhor enche essa pessoa no nome de Jesus. Amém. Amém, meu amigo Sérgio Ricardo. Amém, Carol Malta, e feliz por uma mensagem bacana como essa, porque em tempos de carnaval, onde todo mundo ali privilegia as máscaras, aí eu faço a pergunta. A máscara, ela serve para esconder ali uma dor ou ela serve assim para poder gerar essa alegria que tirando acaba, Carol Malta? Não é verdade? É verdade. É verdade. Muito bem. Então é por isso, Carol Malta, que nós no De Tudo Um Pouco já ministramos para você aí de casa que você tem que viver sem máscaras, sendo leal, sendo você quem você é, ou melhor, quem Deus fez você, como Ele fez. Então, assuma essa identidade, vai ser muito bacana. E agora, pessoal, ritmo de carnaval? Que nada, nós vamos falar de coisa muito séria aqui agora. Você sabia que uma pesquisa divulgada pela empresa Robert Half de recrutamento e seleção mostra que os candidatos jovens e atualizados, eles têm maior preferência no mercado de trabalho? Então é sobre isso que nós vamos bater um bom papo aqui com o Ricardo Castanheira, que é especialista em gestão de pessoas. E eu cumprimento agora meu xará. Tudo bom? Bom dia, seja bem-vindo. Como vai, Deus te abençoe. Tudo bom? Bem? Maravilha. Bom tê-lo aqui no nosso programa para falar desse assunto que parece óbvio, mas, por um outro lado também, tem muitos jovens que não estão tão atualizados assim. É verdade. Isso é uma verdade? É verdade. A gente tem que entender essa situação analisando o contexto, né? Nós estamos vivendo um momento onde o emprego está cada vez mais entrando em processo de pouca oferta. Então, a tendência no mundo é que haja menos emprego, menos oferta de emprego, não em função de crises cíclicas, mas é uma questão estrutural. As empresas elas estão se enxugando e cada vez mais as empresas são muito, digamos, elas mutantes, né? Elas mudam muito. E nesse contexto, pessoas jovens, ela têm mais resiliência
e mais capacidade de se adaptar a esse dinamismo. Então, essa pesquisa da Robert Half, ela realmente faz muito sentido. O mercado normalmente procura pessoas jovens e, interessante, não necessariamente pessoas experientes em termos de vivência profissional, mas pessoas que têm capacidades socioemocionais que as fazem se adaptar melhor ao contexto das empresas. Né? Então, nós vamos ver alguns percentuais que vão mostrar algumas dessas, assim, nos fazer entrar em algumas dessas realidades sobre esta atualização que os jovens devem estar buscando aí para ter sucesso aí no mercado de trabalho. Eu queria que colocasse na tela aí esse primeiro percentual, onde mostra que 64% dos recrutadores, eles dão preferência a candidatos jovens e com qualificações que os tornam atualizados na sua área. É uma fonte da pesquisa, né, da Robert Half, que é a empresa de recrutamento e seleção. Ricardo, eles dão preferência a candidatos jovens. Sim. Com as qualificações ali, aquilo que agrega aquela função pretendida, àquela área. Essa especialização, essa expertise, já é algo que essa turma mais jovem, eles estão buscando para atender essa demanda aqui, esse percentual de mais de 2/3 aí? Bom, a gente tem que dividir isso em duas questões. O mercado procura pessoas a partir de algumas competências. Primeiro tem os soft skills, que são as competências socioemocionais. E depois, por outro lado, tem os hard skills, que são as competências técnicas. As empresas estão buscando mais pessoas com soft skills do que com hard skills. Por uma questão muito simples. O mercado é dinâmico, o contexto concorrencial é muito forte, os ambientes de trabalho são muito dinâmicos. Agressivos, até a gente pode usar essa palavra, sim, né? Eu diria até tóxicos. Né? E pessoas mais jovens têm uma capacidade melhor de adaptação. E também tem aquela história de empresas grandes, empresas pulverizadas, precisarem de pessoas que se deslocam com frequência. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem no seu valor mais essencial a família, filhos, ela terá mais dificuldade de se locomover, de trocar de cidade. E os jovens têm mais esse dinamismo, essa capacidade de se adaptar. E o contexto é esse. Né? Então, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, ele determinou que tem algumas características que vão ser essenciais no futuro. Para você ter uma ideia, a característica mais essencial será a empatia, que é a capacidade de você entender o que o outro está... Se ajustar exatamente. Ao meio, não é? E cada vez mais, tanto dentro das empresas, quanto na relação da empresa com o mercado, as empresas precisarão de ter empatia para entender o que o consumidor quer, entender o que o cliente quer. E realmente entender, não é o foco no cliente, é o foco do cliente. E aí você tem que se colocar no lugar dele. Os jovens, eles têm essa capacidade de se adaptar a esse dinamismo mais facilmente. Essa pesquisa revela também que 36% preferem profissionais mais experientes, né? Profissionais experientes têm outras vantagens. Por exemplo, eles têm uma capacidade de lidar com conflitos muito melhor. Eles têm mais maturidade, eles têm mais background, eles têm uma vivência mais robusta e já enfrentaram situações de conflito antes. O que os torna mais capacitados. Menos, vamos dizer, menos tóxicos ali ao meio. Sim. Né? E também, por vezes, até por causa dessa globalização, também conseguem se adaptar também. Sim, conseguem se adaptar. Só que o profissional mais maduro, à medida que ele vai envelhecendo, ele vai adquirindo valores que se tornam um pouco mais rígidos. Né? Então, por exemplo, uma pessoa jovem, ela é uma pessoa mais disponível, normalmente. Né? Não que os mais experientes não sejam, muitas vezes são porque não tem outra opção. Mas eles têm valores mais, digamos, flexíveis. Então, eles se adaptam melhor a esse nível de mudança, porque as empresas mudam muito rápido. Para você ter uma ideia, tem uma pesquisa que a Infomoney divulgou, que ela diz o seguinte, profissionais ficam até 2 anos nas melhores empresas para se trabalhar, incluindo Google e outras semelhantes. Isso mostra que muitas vezes as pessoas elas não têm uma fidelidade à empresa, mas têm fidelidade ao que elas realmente querem para si. Né? Então, essas pessoas que têm mais facilidade de se adaptar, elas são mais necessárias nesse contexto, porque as empresas elas estão cada vez mais mutantes. E muda aí tudo entra, muito rápido. Aí, Ricardo, entra também aquela questão daquela classificação da geração Baby Boomers, sim. X, Y, Z, né? Então, sim. Aí vem por esse perfil, por esse lado, né? Sim, os millennials, né? Que são a geração nova que está entrando no mercado.
eles têm uma característica totalmente diferente dos baby boomers, geração X, por exemplo, que são pessoas mais fiéis à empresa. Os jovens profissionais são mais fiéis a si próprios. A eles mesmos, né? E é o que mostra aí essa segunda tela aí que a gente traz aí ao nosso telespectador, onde 90% dos recrutadores, eles preferem candidatos dinâmicos e inexperientes, em contraste com os 10% que dão preferência a candidatos mais acomodados e experientes. A fonte aí do mesmo Instituto de Pesquisa aí. Revela isso. Sim. Até porque a empresa, ao buscar esse dinamismo e a experiência, a empresa também ela vai fazer o seu investimento naquela pessoa para dar essa empatia com o que ela quer e com o foco do cliente, não é isso? Exatamente. O profissional mais maduro, ele já traz uma carga de experiência maior. Então, é normal que ele tenha já hábitos e processos mais recrudescidos. O que não quer dizer que ele não possa ser flexível. Mas o profissional jovem, ele é mais fácil de ser moldado. Não é uma palavra que eu gosto muito de utilizar, não. A gente não pode moldar ser humano, vamos combinar, né? Mas essa é uma prática do mercado. Os profissionais jovens são mais adaptáveis e têm mais disponibilidade para se adaptar à cultura da empresa, aos valores da empresa, ao que a empresa entende que é essencial, né? Para lidar com essa volatilidade que é o mercado hoje, extremamente volátil, né? E aí, quando a gente fala que o emprego está cada vez mais escasso, eu volto a repetir que esse é um dado importante. E eu chamo a atenção dos jovens que estão eventualmente me ouvindo. É muito importante o conhecimento, é muito importante ler de tudo, é muito importante você ser uma pessoa aberta a várias vertentes de conhecimento, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista cultural, entender o que está acontecendo no mundo. A prova disso é o próprio exame do Enem. Exatamente. Que requer ali essa amplitude ali, que esse espectro abra, até, por exemplo, no caso de um tema de uma redação. Exatamente. Que é um fator preponderante ali para você ter uma boa classificação ou não. Não é isso? É verdade. Agora, Ricardo, vamos para mais um outro dado importante sobre essa preparação dos jovens para o mercado de trabalho. Então, põe na tela, por favor, produção. 51% dos recrutadores consideram que um profissional com fortes habilidades técnicas, né, e experiência na sua área pode ser desclassificado da seleção por ter mudado de emprego várias vezes. Para 49%, o fato de pular de emprego em emprego não tira esse candidato do páreo. Ali, segundo a margem de erro do Ibope, 2 para cima e 2 para baixo, está no empate técnico. Empate técnico, exatamente. Essa é uma questão complexa. O que acontece? Eles alegam que se você fica menos tempo numa empresa, você tem pouco tempo de consolidar os projetos que você iniciou. Né? Essa é uma alegação que eles dizem. E isso é o que joga contra, né? Exatamente. O fato dele, por exemplo, não ter tido tempo ou não ter tido, na visão, eventualmente, do recrutador, um comprometimento em permanecer e concluir projetos, pode levar ao entendimento de que ele fará o mesmo nas próximas empresas. O que não é necessariamente uma verdade, mas é uma estatística. E essa estatística, ela leva as empresas a analisarem esse tipo de situação e as colocam numa posição defensiva. Será que eu vou investir num cara que não conseguiu ficar nas outras empresas muito tempo? Até que ponto isso vai gerar resultado para mim? Até mesmo pensando ali na questão de gestão, bom, eu faço um investimento na vida dele, na vida deste funcionário, desse colaborador e, dentro em pouco, se alguém acenar com uma proposta melhor de trabalho, ele vai. Então, tem esse lá também que já faz parte dessa competitividade toda aí no mercado de trabalho. Né? Agora, tem o outro lado da moeda, né? As próprias empresas, elas promovem muitas mudanças. E elas são muito suscetíveis ao mercado, ao consumidor, aos concorrentes, às regulamentações governamentais, inclusive. Então, isso também promove um índice de permanência médio das pessoas nas empresas menor. Então, eu costumo dizer que hoje o tempo de permanência médio gira em torno de 2 a 3 anos. 2 a 3 anos. Então, essa é uma tendência de mercado. Então, me parece, não é possível, digamos, você taxar alguém que fica menos tempo como alguém que não é viável. Porque isso é uma tendência de mercado. A volatilidade, ela se dá em todos os aspectos, inclusive na permanência da pessoa, por conta do desejo da empresa. Muitas vezes a empresa tem pouca paciência para esperar o profissional dar resultado. E aí, o que ela vai fazer? Por exemplo, tem líderes
que têm menos paciência para resultado, outros são mais desenvolvedores. Então, muitas vezes, a permanência do indivíduo depende muito do líder. Até porque a gente poderia colocar aqui sobre esse contexto, aí eu peço a quarta tela para a gente. Sim. 70% dos profissionais desempregados entrevistados não recusariam uma oportunidade se a remuneração fosse inferior à que eles ganhavam anteriormente. Aí eu coloco esse dado, Ricardo, o seguinte, muitas vezes também por esse perfil, a empresa querendo um profissional mais jovem, inexperiente, até por questões de valores, Sim. de remuneração, e às vezes esse profissional que já começou, ele vê ali acenando para ele ali uma nova oportunidade, até de evoluir, Sim. tem essa concorrência, esse fato ali, não tem? Tem, é verdade. Profissionais mais jovens que estão entrando no mercado, eles se submetem a remunerações inferiores, natural. E profissionais que já estão há mais tempo, como há menos oferta para eles, né, eles se submetem também a ganhar menos, a valores menores, eventualmente... E nem sempre conseguem. E nem sempre conseguem. Por causa até de excesso de qualificação. Né? Exatamente. Eles têm uma expectativa de que dentro da empresa eles possam fazer uma caminhada em direção a uma posição que seja compatível com o perfil deles, ou uma expectativa de usar aquele trabalho como uma ponte para quando vier a oportunidade dos sonhos. Né? E aí acaba que torna-se algo meio cíclico, né? Então esse profissional, a empresa contrata, opta, né, em boa parte, por profissionais inexperientes. Sim. Onde ali a remuneração vai ser um pouco menor. Esse vai querer alcançar posições maiores e remunerações maiores. Sim. Com um determinado tempo, se ele fica desempregado, o tempo passou aí, ele se sujeita a ganhar menos. Exatamente. Aí a empresa também ela já pensa, olha, eu não vou contratar também esse profissional porque ele tem muita qualificação. Eu pagando menos, também depois, na hora que ele conseguir algo maior, vai me deixar. Voltou ali, é uma estaca zero. Exatamente. Né? Eu acho que, na verdade, a seleção deve ser feita caso a caso. Eu queria até aproveitar e fazer uma defesa dos profissionais experientes aqui. Sim. Porque os ambientes de trabalho são muito tóxicos e muito por conta desse ritmo acelerado, da concorrência interna que a própria empresa estimula, das diferentes gerações que pensam de forma diferente, são mindsets diferentes. Então, o profissional experiente, além da carga de experiência e vivência dele, inclusive técnica, ele tem também a capacidade de mediar, que hoje eu acho que é uma competência essencial e que vem dessa questão da empatia também. E aquela, por exemplo, a gente vai tomando aqui um exemplo bem simplista aqui, por exemplo, um time de futebol. Sim. Não adianta você colocar um time só de garotos. Não. Você tem que mesclar com a experiência de alguns jogadores mais velhos em algumas posições estratégicas. Exatamente. Não é isso? Exatamente, perfeito. Gente, para terminar a semana aqui, começamos, né, com o nosso De Tudo Um Pouco, um assunto extraordinário como esse, principalmente nesse tempo de recolocação profissional, nesse tempo aí onde a gente ora para que o Brasil, reativando a economia, as opções de trabalho, de emprego, elas sejam retomadas para a gente diminuir esse déficit aí de mais de 12 milhões de desempregados, né? Então, contamos aqui com a sabedoria, com os ensinamentos do Ricardo Castanheira, que é especialista em gestão de pessoas. Ricardo, sucesso, Obrigadão. Deus abençoe e bom feriado para você. Valeu, Sérgio, obrigado. Valeu. E agora, Ricardo, nós vamos passar ali para a Carol Malta, que ela tem ali, vai fazer uma chamada para a gente muito legal. Isso mesmo. Gente, e lembrando aí, né, Serginho, ó, véspera de feriado, você tá aí organizando para viajar. Gente, juízo, muita consciência. Aproveita esse tempo para você relaxar, não vai fazer ultrapassagem onde não deve, não faz aquilo que não é preciso, não corre demais, ok? Seja um tempo aí de você aproveitar e curtir a família, né? Evitar aí acidentes, a gente ontem já teve acidentes tão sérios nas rodovias, então vamos ter cuidado, né? Aproveita a ida aí e a volta. Então, gente, programa bom, tem música boa, então nesse ritmo aí, esse ritmo... Aquele ritmozinho? Pode começar o ritmozinho aí, que aí eu vou para vocês. Faz aí o ritmozinho. Nesse ritmo aí, ó. Música pra você!
fogo, meu filho. Vem pra cá aí, ó. Rasta o sofá, tira a cadeira, vem balançar, dançar pra Jesus, pra lá, pra cá, balançando pra adorar, pra lá, pra cá. Daniel Luz chegou, papai, na tua casa, na tua televisão. Alô Brasil, alô mundo. Vem com a louvadeira de papai pedir pra parar. Bola de dancinha tá tocando no mundo inteiro. Vem comigo. Fu, 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 fu. Dança aí, vem comigo, ó. Vou dizer, se liga nas ideias, ó. Eu tô chegando na humildade pra poder te ensinar um ritmo diferente que vai te fazer dançar, vai te trazer alegria, vai levar embora a dor. Na liberdade do Espírito, celebre o Senhor. Na liberdade do Espírito, celebre o Senhor. Oi, no Salmo 150, o rei Davi disse assim: louve a Deus com sua dança, seu pandeiro e tamborim. Mas se tu não sabe o que fazer, eu vou te ensinar como é que é. Ó, é só mexer o ombrinho e depois bater o pé, vem. É só mexer o ombrinho e depois bater o pé, mexendo, mexendo, pô, pô. Então faz a dancinha, então faz a dancinha, então faz a dancinha que o rei Davi falou. Então faz a dancinha, vai. Então faz a dancinha, vem. Então faz a dancinha que a Miriam dançou. Vai. Então faz a dancinha, 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 vai, faz, vai. Então faz a dancinha. Então faz a dancinha. Então faz a dancinha que o rei Davi falou. Vem. Então faz a dancinha. Então faz a dancinha. Então faz a dancinha que a Miriam dançou. Vai! De volta com o nosso De Tudo Um Pouco, que tem de tudo muito pra você, porque você merece muito conteúdo, sempre aqui os melhores especialistas para poder trazer informação pra gente, não é verdade? Gente, a tragédia em Brumadinho aí tem gerado aí muita polêmica, né? Uma delas em relação aí à doação de R$100 mil da Vale aí. E sobre quem aí da família tem direito a ela, né? O direito de herança. E é sobre isso que a gente vai bater um papo agora com a Juliana Lobato, que é advogada especialista em direito de família e sucessões. Muito bom dia. Seja muito bem-vinda, Juliana. Muito bom ter você aqui e ainda mais polêmico, né, Juliana? Bem polêmico. Como agir? Vamos pensar assim. Vamos pegar, no caso desses 100 mil da Vale, como as famílias devem agir? Na verdade, assim, o mais difícil no direito chama morte presumida. Sim. É quando existe uma catástrofe ou um crime, né, nesse Sim. sentido, e que existe a grande probabilidade da pessoa ter falecido. Ulisses né? Guimarães foi assim, né? Exatamente. Quando ele caiu lá no helicóptero. Então, assim, aquelas pessoas que estavam trabalhando na Vale ou estiveram na Vale naquele fatídico dia e não apareceram até hoje, então provavelmente os familiares vão ter que recorrer ao judiciário para declarar a morte presumida dessa pessoa. E por que isso é importante? Primeiro, porque é muito difícil elaborar um luto de um corpo que não apareceu, né? Então, assim, certamente se fosse um parente meu ou seu, ou de quem está nos assistindo, a gente ia ter sempre um fio de esperança de ser encontrado. Tem que ter um início e um fim, né? Isso por si só já é muito difícil para a parte. E a questão jurídica, assim, o benefício previdenciário, até então, essa pessoa está viva. A herança, o vínculo matrimonial. Então, existem relações do direito de família e do direito previdenciário que elas precisam dessa decretação dessa morte presumida. Para as coisas fluírem, né? E aí, então, por exemplo, nesse caso, quem pode já decretar? Quem pode, por exemplo, no caso de Brumadinho, eles têm que terminar ali as buscas finais para poder já entrar, já dar a morte presumida? Ou aí já pode ou ainda tem que esperar mais um pouco? Agora é o momento de coletar documentação, né, de fazer o link da presença dessa pessoa
naquele ambiente de Brumadinho, Sim. coletar as provas, procurar a defensoria pública ou procurar um advogado e já começar a solicitar isso, né? Porque nada é automático no Sim. Poder Judiciário. Sim. Então, a gente não pode esperar realmente encerrar todas as buscas, porque a esperança é a última que morre, né? Sim, claro. Então, a gente não pode ter introjetada essa perda, mas assim, é uma situação concreta e essa pessoa precisa de ser ajudada. Então, já pode recorrer ao judiciário ou, pelo menos, providenciar essas provas. E quem é que pode recorrer ao judiciário? E aproveitando aí, você pode fazer sua pergunta aqui, ó, 319-8402-9756. Coloca seu nome, nome da sua cidade, escreve aqui por escrito. Estou aqui com o WhatsApp nas mãos, são 10h14 da manhã, ao vivaço aqui para você. Toda e qualquer pessoa que tem uma relação de parentesco com o desaparecido. De qualquer grau? Cônjuge, quem vive em união estável, filhos. Independente da questão jurídica, por exemplo, o cônjuge vai ter uma pensão previdenciária, precisa de dissolver por morte esse casamento. Mas mesmo que não tenha um direito sucessório, por exemplo, deixou filhos e cônjuge, o irmão não tem direito sucessório. Sim. Mas ele também tem direito de ter uma relação jurídica concretizada para essa pessoa que se foi, né? Lógico que, naturalmente, Sim. são os que têm uma conexão maior, mas na hipótese de não ter deixado nenhum parente sucessível, né, é importante que se declare o óbito dessa pessoa. E aí, eu queria que colocasse na tela aí, vamos falar de pontos importantes aí do direito da herança. O primeiro aí é o casamento. Exatamente. E é muito importante, eu fico muito feliz de estar tendo esse espaço para Sim. discutir o direito sucessório, porque normalmente quando a pessoa se casa, ela não pensa na repercussão Sim. pós-mortem da escolha. E hoje, com o novo Código Civil, cada regime de bens tem uma sucessão diferente. Então, não basta apenas, eu quero casar com o regime da comunhão universal. Como é que é a herança? Não, da comunhão parcial, da separação de bens. Então, assim, é importantíssimo ter esse cuidado de buscar essa informação antes mesmo de casar. A advocacia preventiva, eu acho que é a solução para vários problemas, sabe? Sim, então, futuros. assim, não custa nada, né? Consultar um advogado especialista, falar um pouco da realidade, das expectativas para esse casamento, perguntar qual que é o melhor regime para o que eu quero, né? Então, a gente pode começar a responder essas perguntas agora, né? Entendi. Caso a gente, por exemplo... Às vezes as pessoas acham que elas têm resistência porque elas pensam, não, como é que assim? Eu estou casando, eu não posso pensar já nisso. Mas isso é importante, porque lá na frente o problema aparece, já tem a dor do óbito daquela pessoa amada, ainda tem que se haver com alguns problemas que apareceram no caminho porque não teve esse cuidado ao casar, né? Entendi. Então, é realmente muito importante que ou assista esse programa, né? Ou se desejar uma situação mais individualizada, que procure um especialista para buscar essa informação. Outro ponto também do direito de herança é o caso da união estável. Exatamente. Então, é importante assim, a gente estabelecer neste momento agora quais são as diferenças, né? Porque até pouco tempo atrás tinha uma diferença absurda do direito sucessório daquele que vive em união estável para o casamento. Sim. Hoje já diminuiu. Por quê? Porque o Supremo entendeu que essa diferenciação era inconstitucional, porque são dois formatos juridicamente protegidos por lei de constituição de família. Sim. Né? Então, a escolha é da pessoa, mas o Estado tem que proteger tanto a união estável quanto o casamento, né? Então, existe sim hoje uma diferença sucessória, mas em relação a um termo que a gente no direito sucessório fala herdeiro necessário. O que é herdeiro necessário? É aquele herdeiro que obrigatoriamente tem que herdar 50%, entra no bolo dos 50% do patrimônio da pessoa. Por que eu estou dizendo entra no bolo? Porque se tiver mais de um herdeiro necessário, se forem dois, recebe 25% dessa cota necessária. Por que eu estou falando dos 50%? Porque os outros 50%, a pessoa pode fazer um testamento e deixar para quem ela quiser. Sim. Se não fizer testamento, nenhum herdeiro necessário recebe a cota da totalidade Isso aí disso. acontece no casamento ou na união estável? Nos dois. Nos dois. A diferença, a possibilidade do testamento, o direito à herança existe no casamento e na união estável. A única diferença é
o cônjuge é herdeiro necessário, o convivente não. Entendi. E qual que é a diferença? Que é vital, faz de conta que eu vivo em união estável. O meu companheiro não é herdeiro necessário. Sim. E eu tenho filhos do primeiro casamento. Eu posso fazer um testamento tirando ele da herança. Por quê? Porque ele não é herdeiro necessário. Entendi. Já o cônjuge não pode ser excluído. Essa é a diferença, atualmente, da união estável e do casamento para fins de herança. Entendi. A gente exclui o direito hereditário do convivente, mas não consegue excluir do cônjuge. Tudo dependendo do regime de bens, que aí a gente pode explicar também essa... Nós vamos falar, né? nós vamos falar. E também tem o testamento. O pessoal fala, testamento ainda existe? É coisa do passado, não? Não, o testamento é super importante e pegando o gancho na sua conversa, o brasileiro tem medo de fazer testamento porque acha que vai morrer. Quando, na verdade, não é isso. É para a gente deixar um sistema sucessório já mais tranquilo para os nossos herdeiros. E a hipótese mais, assim, necessária, além daquele desejo de deixar para aquela outra pessoa, são aquela família mosaico. Sim. São os filhos do primeiro casamento, os meus, seus e os nossos, né? Por exemplo, filho do primeiro casamento de um com o primeiro casamento e tem um filho dessa união, ou não tem filho nenhum. Então, as famílias hoje, elas estão mais plurais, né? E quanto maior esse ramificação familiar, melhor é buscar uma orientação jurídica para se fazer um testamento. Vamos então entrar um pouquinho agora os tipos de regime, né? Vamos conversar um pouquinho, explicar aí o pessoal entender. Comunhão universal de bens. Outra coisa importante, tanto na união estável quanto no casamento, são os mesmos regimes de bem. Sim. Se na união estável desejar um regime diferente da comunhão parcial, tem que fazer uma escritura de união estável. Certo. E para o casamento, quando você não faz o que a gente chama de pacto antinupcial, também é o regime da comunhão parcial de bens. Aquele que você só vai no cartório de registro civil, quer casar com fulano. Se não apresentar o pacto antinupcial, que se faz no cartório de notas, sim, vai ser o regime da comunhão parcial de bens. Automaticamente. Automaticamente. Então, como é que funciona o regime da comunhão universal de bens? Sim. Como o próprio nome diz, tudo pertence aos dois. O direito de herança, qualquer doação que a pessoa receber, antes mesmo de ter casado, porque é comunhão universal. Tudo então, é de todo mundo. Tudo é de todo mundo. E o direito sucessório, como é que funciona na comunhão universal de bens? Ele não é herdeiro, por incrível que pareça. Por que ele não é herdeiro? Porque ele já vai ter a metade de tudo. Quando é que ele vai ser herdeiro? Quando não tiver deixado ascendente nem descendente. Entendeu? Sim. Que são, hoje, na categoria, os herdeiros necessários são os cônjuges, os ascendentes e os descendentes. Se esse, casado com o regime da comunhão universal de bens, não tiver filhos, nem pais vivos, aí herda independente do regime de bens. Se o cônjuge for o único herdeiro, herda independente do regime de bens. Sim. Aí vai ser meeiro da metade, obviamente, do patrimônio e herdeiro dessa metade, já que ele não tem outro herdeiro necessário. Entendi. Então, esse é o regime da comunhão universal de bens. Tem agora a comunhão parcial de bens. Comunhão parcial de bens, que é esse regime que se casa sem o pacto antinupcial. Sim. Ou seja, para o direito, se houver a separação em vida, aquele patrimônio que foi havido na constância dessa união, sim, a título oneroso, o que quer dizer? Doação não entra, herança não entra, mas esse dinheiro que você recebe do seu salário que você comprou o seu carro, entra, o seu carro entra, entendeu? Tudo fruto do trabalho, se foi constituído na constância do casamento, divide. Se ele ganhou dinheiro e comprou um carro? O carro divide. Mas se o dinheiro for anterior, não. Entendeu? Aí ele tem que fazer essa ressalva. Tá. Se ele recebe uma doação em dinheiro, que eu tô querendo dizer. Não, aí a doação ele tem que ter o cuidado de constar no imposto de renda dele, que não adianta só o pai dar e pôr no bolso, não. Tem que ter o registro dessa doação, entendi, né? Ou se for um valor maior, fazer uma escritura de doação e fazer o link no imposto de renda. Tem que fazer a prova dessa doação, não divide. Sim. Isso na hipótese de separação em vida. Ou seja, tudo que foi construído pelo casal é dividido. O que era anterior ou de doação ou de herança, cada um fica com o seu. Sim. Essa é a comunhão parcial de bens.
na separação em vida. E quando morre um desses cônjuges, o que acontece? O sobrevivente, o viúvo, ele é meeiro do que eles construíram, quer dizer, ele tem 50% do que eles construíram durante o casamento e ele é herdeiro do que não dividiria com ele. Entendeu? Sim. Então, tudo que não é dividido com o cônjuge, ele recebe uma cota de herdeiro. Ah, mas quantos por cento? Aí vai depender de quantos herdeiros necessários. Por exemplo, 2 filhos e o cônjuge. Ele é meeiro de 50% do que construiu no casamento e ele tem 1/3 do patrimônio que o falecido não dividia com ele. Sim, entendeu? Entendi. Porque cada herdeiro, cada filho tem 1/3 também. Separação total de bens. A separação total de bens, na verdade, existem 2 espécies. Sim. A separação convencional de bens e a separação obrigatória de bens, que é aquela que você não escolhe o seu regime de bens. Ah, mas quando acontece isso? Quando você casa, já numa idade que o Código Civil estabelece essa obrigação, acima de 70, ou quando você casou e não fez a partilha do primeiro casamento, então, para não misturar o patrimônio, não tem como casar com o regime, senão da separação obrigatória. Esse é o regime da separação obrigatória, que você, ou seja, como o próprio nome diz, você não tem opção de escolha de regime. Sim. E tem o regime da separação convencional de bens, que é aquela que a pessoa não deseja dividir o patrimônio que construiu a nenhum título, seja herança, doação, fruto do trabalho, não quero dividir com ele. Sim. Quero estar vinculado único e exclusivamente ao afeto. E esse, na verdade, é o grande regime que confunde todo mundo que está casando com o regime da separação de bens. Porque ele é herdeiro. Ai, mas como assim? Se separar em vida, eu não quero dividir, depois que eu morrer ele vai ter uma cota? Vai. Como é que você pode fazer para diminuir essa cota do seu cônjuge? Faça um testamento, mas que ele é herdeiro necessário, ele é. Entendeu? Por um período, logo que o Código Civil, que é de 2002, começou a vigorar em 2003, o STJ entendeu que não. Se a interpretação é para não dividir em vida, que não se divida na morte. Mas hoje não é assim mais não. Hoje ele tem uma cota de herdeiro necessário. E só complementando, no regime da separação obrigatória de bens, não é herdeiro, não. Sim. Mas para complicar ainda mais, tem uma súmula do Supremo que fala que ele recebe metade do que foi havido na constância desse casamento. Como é que explica uma coisa dessa? Só para tumultuar o negócio. E é muito comum? O quê? Separação? É comum, é comum. Normalmente, assim, quem tem muito dinheiro opta por isso. Sim. Ou quem já passou por uma separação traumática. Entendi. Né? Mas, assim, normalmente o regime da comunhão parcial é o mais comum. É o mais comum Entendi. mesmo. Participação final dos aquestos. Essa é uma bobice, tanto é que não tem nem previsão sucessória a respeito disso e ninguém aplica ele nada, mas vamos explicar. Isso é quase pergunta de prova de professor chato. Porque eu lembro. Não é? Assim, quase um pé de página. Por quê? Porque não tem aplicabilidade nenhuma. Como é que funciona? O regime da separação final dos aquestos é aquele. Na constância do casamento, cada um tem o seu, mas se separar, divide. Você quer coisa mais boba do que isso? Pois é, então por isso que ele não é aplicado. Entendi. Na prática. Tem uma manchete que eu queria que você comentasse a respeito dela, Juliana. Coloca aí na tela, por favor. Pagamento aí da Vale por Brumadinho provoca brigas em família pelo dinheiro. Isso por si só, a gente já fica triste, né? De saber que num momento de dor, as pessoas estão tendo esse tipo de desavença, né? Porque dinheiro hoje a gente precisa para viver, mas não é o fundamental, né? Sim. Existe para pagar boleto. A vida em si, ela se perdeu, né? Provavelmente está tendo essa discussão por quê? Sim. Na união estável, novamente o brasileiro, sem ter o cuidado com o seu direito, né? Sem buscar uma advocacia preventiva, não fez uma escritura de união estável. Ou seja, vamos morar juntos. Sim. Morar junto gera uma informalidade, uma insegurança jurídica tremenda.
Porque, às vezes, no momento de elaboração desse luto, da perda daquela pessoa amada, Não vai ter. aparece alguém de má fé falando, não, isso era namoro, isso não era união estável, eu que tenho direito, entendeu? Entendi. Ou filhos do primeiro casamento, ou mãe, ou pai. Entendi. Né? Então, assim, provavelmente essas brigas são em função de núcleos familiares não regulamentados por escritura pública. Só para fechar, uma pergunta, porque a gente também gosta de priorizar os telespectadores que estão ao vivo aqui assistindo. Essa vem lá do Rio Grande do Norte, Mossoró. É a Andréia. Obrigada, Andréia. Ela falou o seguinte: olá, bom dia. Queria saber, porque sou casada há mais de 10 anos e tenho uma filha de outro casamento. Mas quem criou foi o meu atual marido, né? Ela tem algum direito sobre o que eu construir com ele ou só os filhos dele? Obrigada. Aí a gente precisaria de saber o regime de bens dela, né? Sim. Imaginando que seja a comunhão parcial de bens, ela terá direito à cota parte que ela, mãe, Sim. Receber. Só que o direito de família hoje tem um negócio chamado princípio da afetividade, Sim. que é uma coisa grandiosa e que pode resolver a situação dela de outro modo. Por exemplo, o pai socioafetivo, pelo visto, foi o padrasto. Sendo o pai socioafetivo, ela pode requerer a inclusão da paternidade socioafetiva no registro da criança. Então, ela passa a ser também filha registral dele. Sim. Ou, se não tiver esse interesse, né, ele pode fazer um testamento deixando uma cota para ela. Aí tudo, na verdade, tem que ser conversado. Se nada for conversado, essa filha só herda o que competia à mãe. Depois que a mãe faleceu, obviamente. Só mais uma rapidinha, para o programa ao vivo, né? Tem um tanto de perguntas aqui, ó. Olá, me chamo Carlos, sou de Macapá. Olha, Deus abençoe, Carlos. Meus avós faleceram e me registraram como filho. Eu tenho direito à herança. E eles podem vender a casa onde resido junto com meu tio e prima? Tem um princípio no direito sucessório que fala que não existe herança de pessoa viva. Então, enquanto eles estiverem vivos, pessoal, não, eles têm direito. Só que tem que ser avaliado o seguinte: será que esses avós eles estão com capacidade civil para isso? Ou se eles já estão um pouco senis, ou eles estão sendo influenciados por terceiro? Quer dizer, se esses avós estiverem em plena capacidade civil, ou seja, eu sei que eu quero vender o meu imóvel. Sim. Não tem o que fazer. Sim. Mas se por acaso eles já estiverem demenciando, eu sugiro que se proponha uma ação de curatela aí para tentar evitar a venda desse patrimônio. Juliana, muito bom. Você vem aqui mais vezes? Porque você é muito inteligente. Eu gostei. Eu gosto de conversar com gente inteligente, que sabe muito, que a gente vai aprendendo, não é verdade? Que bom que você gostou. Deus abençoe, querida. Amém. Quero aqui só registrar a participação aqui do Pedro Henrique, de Paramirim, da Bahia. Deus abençoe. Estou assistindo o programa de vocês. Uma honra, nosso programa, né, Pedro? Deus te abençoe grandemente. Serginho, o pessoal aqui está participando muito, viu? Verdade, Carol Malta. O nosso público é sempre muito participativo, né, Carol Malta? É verdade. Também temas relevantes, temas inteligentes. Infelizmente, a gente às vezes não consegue responder todas as perguntas. É verdade. Então, mas aí... ainda bem que ela explicou muito bem aqui. Verdade. Então, Carol Malta, deste assunto para o que eu vou tratar agora tem tudo a ver. Porque a gente vai falar sobre o que está acontecendo em Brumadinho, onde 122 pessoas aproximadamente continuam desaparecidas nessa tragédia ou nesse crime lá em Brumadinho. Mas o que as famílias podem fazer para lidar melhor com a chamada síndrome do caixão vazio? Então é sobre isso que nós vamos conversar agora com a psicóloga Juliana Vilas Boas. Juliana, muito bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda, Deus te abençoe. Amém, Tudo muito bem? Obrigada. Eu quero inicialmente agradecer a oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos. E dizer que é um momento muito difícil, né, que essas famílias estão vivendo. A cidade, o estado, o país, né, eu acho que essa dor diz muito da nossa realidade hoje, né? Assim como a doutora falou a respeito ali dentro da própria cidade, todo mundo tem um grau de parentesco com alguém que estava ali, foi vitimado por essa tragédia. Mas acaba que nós nos sentimos assim, também tão parentes quanto eles, né? Isso. Aquela questão assim de sermos também irmãos e sofremos com isso, né, Ju? Exatamente. E de alguma forma a gente sempre conhece alguém que estava lá envolvido, né, naquele momento.
Enfim, mas a gente veio para falar do luto, né? Assim, de como essas pessoas, essas famílias estão lidando com essa dor. E o luto, falar sobre a morte, ainda é um tabu na nossa sociedade. Verdade. Né? Nós não conversamos sobre isso. Às vezes, numa roda de conversa, ou até mesmo entre família, como a doutora estava falando, né? A gente não fala sobre testamento porque não quer falar sobre a morte, porque é um assunto que dói, né? É um assunto que comove. Um assunto que, conceitualmente, assim, até por questões sociais, culturais, religiosas, parece que é até um assunto meio agorento, assim. A pessoa, não, vamos falar disso não, misericórdia. Não, mas está aí, a gente precisa tratar sobre isso, até para poder a gente ter também uma certa liberdade para falar do suicídio, né? A gente falar ali de todas essas formas aí de luto que a gente vive no dia a dia, né, Juliana? É, isso mesmo. E essa dor, ela tem ainda uma intensidade maior quando essas famílias não têm a oportunidade de passar pelo ritual do funeral dessa família, né? Da pessoa que a gente tanto ama, né? São os rituais que nos protegem, que nos dão força para seguir adiante. Até mesmo como a finalização. Olha, chegou ao ritual até do funeral ali, tem o velório, como seja feito, de acordo com a crença, de acordo com a fé de cada um, né, da família, especialmente, mas sabe-se que ali colocou um ponto final. Isso. E quando a gente fala dessa síndrome do caixão vazio, é que quando é declarada a morte presumida de alguém, mas não se tem aquele corpo a enterrar, não passou por isso, é como se fosse a extensão da dor, não é? Exatamente, né? Como elas estavam falando, ainda fica um fiozinho de esperança, né? A gente fica sempre com aquela sensação de que e se, né? E se de repente ele não estivesse lá naquele momento, né? Enfim, gera uma dúvida. Começa a conjecturar sobre tudo ali que envolveu, exatamente, né? E isso torna esse processo do luto ainda mais doloroso. E mais moroso também. E mais extenso, é verdade. Né? Porque aquelas fases do luto, que nós vamos até falar um pouquinho, elas se dilatam, elas prolongam, e o que torna tudo muito mais difícil em termos dessa reconstrução, desse novo tempo, né? Exatamente, né? Dessa passagem, né? Que a gente também, por exemplo, tomando aí esse crime lá de Brumadinho, por exemplo, o governo já disse que vai estar acompanhando de perto toda a decorrência desse fato aí e gerando esse apoio psicológico às famílias, aos familiares ali daqueles que perderam alguém ali. Esse é um trabalho que a sociedade também como um todo, igreja, tem que observar atentamente também. Isso, não é? Realmente. A rede de apoio, né, que a gente chama, os psicólogos, a estrutura espiritual, né? Padres, pastores, né? Os amigos, é um momento, até em família mesmo, né? Tem famílias que foram destruídas nessa tragédia. Então, reconstituir essas famílias, né, e seguir adiante, vai precisar de muito apoio, né, muito suporte. E a gente vê, por exemplo, nós aqui lidando talvez com a frieza, né, ou até a comodidade de estar um pouquinho longe de tudo que aconteceu, né? A gente também pode pensar assim, e quando os bombeiros, a Defesa Civil, decretarem ali o fim das buscas destes corpos? Considerando que um mês já se passou, aquela lama tóxica, até o estágio de decomposição ali, agora é tudo quase que impossível de localizar até mais corpos. Isso. Mas para a família aceitar isso também, essa realidade nua e crua, é onde também alguns gatilhos são disparados aí para depressão e outros tipos de transtornos. Muitos transtornos de traumas pós-traumáticos, né? Porque isso gera um trauma enorme. O que pode ser gerado, Juliana, assim,
da agora para frente precisa ser muito bem atencionado startando esse processo do luto com essas comorbidades, essas doenças associadas assim? Eu acho que o principal é um exercício que nós, como sociedade, devemos fazer, é a escuta. As pessoas que estão passando por esse momento, elas precisam ser ouvidas. E ouvidas com amor, ouvidas com intenção. Com empatia, né? Com a nossa famosa empatia, né? Porque elas estão sofrendo muito e esse sofrimento é um sofrimento que diz da dor de todos nós, né? Que é a morte. Todo mundo vai passar por um processo um dia, né? Um luto como esse. Só que como eles estão passando por um processo coletivo, vai ter que ser um exercício social. É a família macro, é a cidade, né? A gente está falando de 122 famílias que não têm ainda o seu ente ou para enterrar, ou para velar, ou para se despedir, né? E elas vão precisar de suporte emocional, suporte familiar, suporte social. Espiritual. E espiritual, principalmente, né? Porque quando a gente tem esse suporte espiritual, fica mais fácil, não sei, mas tem um foco, tem um suporte no sentido de que eu tenho uma força maior que me leva para um caminho de superação. Eu vivi um pouco dessa experiência, porque eu estive lá há uns 15 dias aí para trás, ou até mais um pouco. Ainda estava bem no centro da dor, assim, e a gente conversando com algumas pessoas, a gente entendendo que as famílias, elas já estavam recebendo esse apoio social e tudo, sentiram-se abraçados. Mas o maior medo deles, e eu ouvi isso de mais de 3 ou 4 pessoas, a mesma coisa. Olha, tá tudo, os noticiários estão todos noticiando o Brumadinho. Mas na hora que os bombeiros decretarem ali o fim das buscas pelos corpos, eles temem ser esquecidos, e uma expressão que eles usaram assim comigo: Brumadinho depois só voltar a ser falado na retrospectiva do final do ano. Já é um sofrimento antecipado, assim, né? E é importante falar sobre esse tempo, porque daqui 1 mês ou daqui 20 dias, quando essas buscas, eu não sei a previsão de término dessas buscas, mas quando elas cessarem, o luto, ele não vai cessar junto dela, né? E esse luto, ele dura no mínimo, segundo os estudiosos da área, no mínimo 1 ano, né? O processo, as etapas do luto, isso quando é um luto natural, normal, né? Dentro das expectativas. Transcorreu tudo dentro da normalidade. Exatamente. Neste caso, tem vários fatores associados que vão sempre ali cutucar a ferida. Vão cutucar a ferida o tempo todo. Agora, Juliana, vamos passar para o pessoal de casa, então, para entender um pouco desse processo do luto e você fazer o seu comentário para mostrar ao pessoal o que são essas etapas do luto aí. Então, na tela, por gentileza, sobre essas fases do luto, a primeira delas vai ser a negação e isolamento. A negação é o momento do choque da notícia, né? Foi aquela fatídica sexta-feira que ficou todo mundo desacreditado, né? Aquele momento não pode ser, não é verdade. Isso não está acontecendo, isso não pode estar acontecendo. Esse é o primeiro momento. É importante dizer que as fases do luto, elas não são lineares, tá? Elas podem se intercaver uma na outra, porque a gente está falando de sentimento, de emoções, né? Então, não tem um padrão. Existem essas etapas, mas elas podem ser cíclicas, elas podem ser em looping, a gente pode começar num processo e voltar a ele. E a gente pode também pular etapas, né, em algumas situações. Alguma delas passarmos mais rapidamente do que a outra, né? Isso. Então, o primeiro momento é esse, é a negação, né? O luto, a gente fala do luto não só no caso da morte. A morte é, com certeza, o luto mais
doloroso, né? E mais evidente. É. Mas todas as perdas, né? Um divórcio é um luto. A perda de um emprego, o fim de um relacionamento. Falência de uma empresa. Exatamente, o fim de uma expectativa, né? Não passei no concurso que eu estudei tanto. Enfim, a vida nos prepara para o luto maior quando a gente tem esses lutos elaborados durante toda a nossa vida, né? É um processo que faz parte do nosso amadurecimento. Então, voltando a falar lá do primeiro momento, é a negação. Não acredito, não está acontecendo. Quer buscar as razões ali, ou não, mas fulano não estava lá, ou ele iria para outra cidade. Na verdade, esse é um outro momento. Esse é um momento que a gente já chama de barganha, que é um momento um pouquinho depois da negação. A negação é realmente o primeiro impacto. Aí depois vem, então, a raiva. A raiva é a hora que você não acredita. Não é possível... Que ódio, como é que pode isso ter acontecido? Quer encontrar os culpados, quer a justiça e todo esse contexto. É a hora da revolta, né? É a hora que a gente se revolta contra aquilo que está acontecendo. Isso, em momentos de funeral, a gente vê muito claramente no momento que eles vão fechar o caixão, sabe aquele momento que fica todo mundo desesperado? É aquele momento... Que a raiva aparece, assim, né? Assim, que ela se manifesta plenamente. Aí, então, vem negação, a raiva e depois a barganha. A barganha é um momento de negociação, que a gente fica querendo achar o culpado, que a gente fica querendo que alguém resolva aquilo pra gente. É um momento de muitas promessas que a gente começa a trocar, às vezes, com Deus, com Jesus. Pelo amor de Deus, como é que a gente vai sair dessa? Como que isso aconteceu? Né? Por que isso está acontecendo? E é um momento de elaboração nesse sentido que a gente fica querendo achar uma saída para aquilo no outro, né? Fora da situação interna. É uma defesa emocional até do alívio dessa dor. Exatamente. Isso a gente vê muito claramente no momento que a gente, nesse caso de Brumadinho, que a gente coloca toda a culpa nos dirigentes, né? É esse momento da barganha que a gente... Porque o luto, ele vai ter que ser passado por mim, né? Por quem está processando. E se eu estou delegando essa dor para o outro, né? Pelo culpado, a gente transfere e fica tentando negociar essa dor. E é esse o momento da barganha. Só que aí, então, a gente chega também à depressão. Exatamente. A depressão é um momento que eu já me revoltei, eu já tentei colocar a culpa no outro, e aí eu percebo que não tem jeito. A ficha caiu. A ficha cai, e aí é um momento de tristeza. É um momento da absoluta tristeza e de muitos momentos, esse é o de maior isolamento. Ele é o mais introspectivo dos momentos, quando a gente se coloca para entender e elaborar, tentar entender o que está acontecendo de verdade comigo, né? Porque quando a gente perde alguém que a gente ama tanto, a gente perde também muitos sonhos, muitas expectativas, muitos planos. E muitas das vezes a gente perde papéis, né? Eu assisti num desses momentos uma entrevista de uma senhora desesperada, com as contas na mão, sem saber o que fazer, porque era o marido dela que fazia isso por ela. E também eu vi numa outra reportagem também de uma das sobreviventes, onde ela perdeu o marido e o filho, ela dizendo que ela não tinha os papéis, ela não tinha uma foto, não tinha nada registrando da imagem deles. Porque perdeu tudo na lama. Complicado, né, isso aí? É pesado, né? Ter que seguir adiante nesse momento. E aí, vamos dizer, para que esse ciclo se complete, a gente chega, né, à aceitação. Então, eu já neguei, eu já me esbraveci, eu já me revoltei, eu já tentei achar culpados, eu já interiorizei aquilo e aí eu começo, dentro dos meus pensamentos, das minhas emoções, a aceitar o que realmente aconteceu, né? E aí, existem duas vertentes assim, que me preocupam,
que é quem aceita isso com amor e com alegria, com fé, e quem aceita isso de uma forma triste, menos elaborada. Como se fosse um som assim, tem que tocar mesmo, mas ainda não trabalhou. E não é uma real aceitação, né? Porque aí você fica arrastando aquilo por um longo tempo. E isso estabelece alguns reflexos em muitas situações. Por exemplo, eu já lidei com esposas que, casamento indo tudo super bem, o pai da moça morreu, ela morreu junto com o pai. O casamento começou a ter grandes problemas por causa disso, porque foi ali aquele luto que não foi tão bem elaborado assim. E esse luto, ele, por ser tão individual, ele vai depender muito das capacidades pessoais que nós temos de elaborar as nossas emoções, né? As pessoas que têm fé, que têm uma capacidade, que já passaram por esses processos, elas vão lidar isso num tempo menor, com mais tranquilidade. Então, e as que não têm isso, elas vão precisar de um apoio muito maior, né, de suporte por um longo tempo. E é isso que nos preocupa, né? Quanto tempo vamos ter esse cuidado com essas pessoas, quanto tempo a gente vai falar disso e a gente vai conseguir ter atenção para isso. E isso fica evidente aí quando fala-se da síndrome do caixão vazio, porque muitas dessas famílias, né, mais de 120, vão, né, assim, não sendo pessimistas, mas dificilmente encontrarão ali os seus queridos ou tendo ali partes, pelo menos, para poder fazer esse funeral. Então, é complicado e é hora da sociedade também, como um todo, saber que o cuidado por Brumadinho, #Força Brumadinho, segue mesmo os bombeiros dando por encerrada ali as buscas. Não é isso, Juliana? Eu queria dar uma dica para essas famílias. Então, fala aqui para essa câmera. Para elas elaborarem um ritual de passagem, sabe? Porque pode não ter o funeral, mas é preciso ter um ritual para que elas lembrem disso. Algumas podem usar aquele momento que os bombeiros fizeram, né, lá no 7º dia. Das homenagens ali, as pétalas de rosa. Isso. Mas eu acho que é importante fazer isso individualmente, na família, no seio familiar, sabe? Para se despedir mesmo, para tentar elaborar isso com importância, assim, registrar isso na memória, porque essas memórias são importantes no nosso desenvolvimento psicológico aí, para seguir adiante com força. Muito bem. Gente, conversei aqui com a Juliana Vilas Boas, psicóloga, e veio nos falar aí sobre a síndrome do caixão vazio, especialmente aí por esse tempo tão atual que, né, temos vivido aí com a tragédia de Brumadinho. Juliana, obrigada. Uma grande honra. Deus abençoe. Amém. Volte sempre. Obrigada pelo convite. Estarei uma aqui. honra. E por falar em convite, eu faço outro convite para você. A Rede Super faz esse convite para você, então preste muita atenção agora. Durante o feriado, preparamos uma programação especial para edificar a sua vida. Sábado, segunda e terça-feira, às 15h, você confere a representação do Congresso Homens e Mulheres Diante do Trono 2018. E no domingo, 13h, vamos reexibir o culto especial em comemoração aos 60 anos da Igreja Batista da Lagoinha. Louvor, adoração e palavra de Deus não vão faltar nesse feriadão. Rede Super, inspirando você. Muito bem aí, pessoal. Programação especial para você. Então, fique ligadíssimo na Rede Super, não mude de canal, convida todo mundo. E agora também, porque tratamos assuntos densos aqui, interessantes, mas agora nós vamos para o intervalo de música boa ali, gostosa, com Daniel Luz aqui no De Tudo Um Pouco. Vamos lá, Daniel, quebra tudo. Serginho, esse assunto é um assunto que deixa a gente muito triste, né? E faz a gente refletir muito. Mas ainda bem que a gente tem um Deus lá em cima que cuida de nós. Nós estivemos ali em Brumadinho um mês antes do incidente, justamente ali em Córrego do Feijão. Um grande evento evangélico que aconteceu ali. Então nós deixamos ali muitos amigos, muitos pastores, muitas pessoas, muitas famílias, que a gente manteve contato durante esse mês. E quando aconteceu tudo aquilo, cara, a gente chorou junto. A gente se sentiu junto. A gente conversa com os pastores, com as pessoas, as famílias ali até hoje. Muita dor sobre aquelas pessoas. Mas eu quero deixar aqui o nosso sentimento.
nossa indignação também. E pedir que Deus venha dar força e abençoar ao Córrego do Feijão, a cidade de Brumadinho e ao estado de Minas Gerais. Ouvi o meu Senhor bater a porta, meu coração queimou. Eu ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos teus pés, oh Senhor. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos teus pés. Larará, 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 larará. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Oh, eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. De volta com o nosso De Tudo Um Pouco, que tem de tudo muito pra você. Ah, você dançou um pouquinho? Isso é bom, né? Vamos bater um papinho aqui, então, rapidamente com o Daniel Luz. Muito bom dia, Daniel, seja muito bem-vindo. Que bom tê-lo aqui conosco. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Microfone. Faço parte dessa família já. Ah, que bom, que bom. Conta pro pessoal aí, Daniel, as novidades. Gostaria de deixar aqui, né, a nossa agenda do carnaval. Quem sabe a gente vai poder estar pertinho de você na sua cidade. Nova Friburgo, Rio de Janeiro, sábado. Domingo a gente vai para a cidade de Bonfim. Segunda-feira, Lagoinha João Molevade, de tarde. À noite, Juatuba, meia-noite. Terça-feira a gente encerra na sede campestre, Getsemane, sede, Congresso de Jovens. Esse é um período que acontece muito evangelismo? Muito retiro, né? Você acaba indo ministrar nem tanto em evangelismo, mas em retiros. Retiros e congressos, né? Sim. Porque a intenção do pessoal, também sou pastor na minha igreja, a gente quer tirar o jovem de estar indo. Sim. Infelizmente, esse ano vai ter carnaval em BH aqui na rua, então é um risco. Então a gente quer tirar os jovens e levar para um retiro, para um lugar onde eles possam pular o carnaval. Literalmente. Literalmente. Pula isso na sua vida. Conta pro pessoal as novidades que eu vou pedir pra você cantar. Novidade, tá vindo EP novo aí. 5 músicas novas. As minhas músicas já estão nas plataformas digitais, disponíveis lá. Só pesquisar Daniel Luz, tem muita coisa lá. Mas tá vindo aí 5 músicas novas, novo EP. A gente tá dependendo só da gravadora agora, do selo, pra poder soltar aí essas músicas. E a gente vai lançar uma aqui agora. Ota! Vai mostrar um pedacinho aqui. Bora lá, então. De uma agora, que é uma pegada bem diferente. Como chama? Tô nem aí. Também, tô não. Também tô não. Então, eita, Glória. Daniel Luz, tô nem aí. Tô nem aí. Daniel Luz, ó, tô nem aí não. Bora lá! Eita, sanfoninha! É assim, ó. Foi ele quem me deu o dom. Foi ele quem me escolheu. Foi ele quem me chamou. Foi quem me prometeu, que a minha vida ia mudar, minha família ia salvar, e que o segredo
era o teu nome adorar. Pena que a minha adoração nunca agradou você. Mas meu irmão, já não sei mais o que fazer. Não sei o que fazer. Ó, cantei pagode, funk, pop, corinho e adoração. Toquei pandeiro e bati na palma da mão. Mas tudo isso foi em vão. Parei de tentar agradar o mundo, agora eu vou fazer pra Deus, porque o meu louvor é seu. Oh, o meu louvor é seu. Abri os olhos, acordei a tempo, agora eu vou fazer pra Deus, porque o meu louvor é seu. É, o meu louvor é seu. Esse meu jeito de adorar não agrada a todo mundo. Tô nem aí, eu canto é pro dono. Esse meu jeito de adorar não agrada a todo mundo. Tô nem aí, eu canto é pro dono. Esse meu jeito de adorar não agrada a todo mundo. Tô nem aí, eu canto é pro dono de tudo. Esse meu jeito não agrada a todo mundo. Tô nem aí, eu canto é pro dono de tudo. Para, para. Foi ele quem me deu o dom, quem me escolheu. Quem me chamou foi ele quem prometeu que minha vida ia mudar, minha família ia salvar. E o segredo era o teu nome adorar. Mas pena que minha adoração nunca agradou você. Mas meu irmão, já não sei mais o que fazer. Cantei pagode, funk, pop, corinho e adoração. Toquei pandeiro e bati na palma da mão. Tudo isso foi em vão. Eu parei de tentar agradar o mundo, agora eu vou fazer pra Deus, porque o meu louvor é seu. Oh, o meu louvor é seu. Ei, abri os olhos, acordei a tempo, agora eu vou fazer pra Deus, porque o meu louvor é seu. Oh, o meu louvor é seu. Esse meu jeito de adorar não agrada a todo mundo. Tô nem aí, eu canto é pro dono de tudo. Esse meu jeito de adorar não agrada a todo mundo. Tô nem aí, eu canto é pro dono. Esse meu jeito de adorar não agrada a todo mundo. Tô nem aí, eu canto é pro dono. Esse meu jeito de adorar não. Joga baixinho, joga lá embaixo, joga lá embaixo. Eu quero ensinar a coreografia mais ou menos assim, ó. Esse meu jeito de adorar não agrada a todo mundo, ó. Tô nem aí, eu canto é pro dono de tudo. Esse meu jeito de adorar não agrada a todo mundo, ó. Tô nem aí, eu canto é pro dono de tudo. Adorei! É isso aí, Carol Malta. É isso aí, Daniel Luz. Serginho. Boa, boa, boa. Tô nem aí pra você. Tô nem aí. É verdade. Nem aí pra você. Carol Malta, chegamos aqui ao fim de mais um De Tudo Um Pouco, mais uma semana extraordinária, espetacular. Agradecendo a você, telespectadores, que participaram conosco, estiveram aí firmes na audiência. É verdade. Obrigado, grande beijo. Toda essa semana foi muito gostoso ter vocês. Vocês participaram tanto e a gente realmente fica tão feliz. E a gente pode ver onde que vai alcançando, né, Serginho? Com toda certeza. Tantos locais estão nos estados, tantos locais tão distantes, mas a gente fica tão pertinho. Também. É verdade, é verdade. Deus tem realmente nos dado essa oportunidade, né, de usar essa ferramenta aí para aproximar o povo de Deus. Só temos a agradecer. Eu quero agradecer você, quero agradecer a Edi Paoli que me veste, Espaço Graciele Garcia, aí nos cabelos e nas unhas, doutora Tati Caixeta, biomédica, indico para você aí cuidar aí do seu corpo, Rafa Combos também assina embaixo. E deixo aqui minhas redes sociais, Carol Malta Oficial. Carol Malta Oficial ali no Instagram, Carol Malta Oficial ali no YouTube e também no Facebook. E tem o WhatsApp, 3199207-7752. É só você fazer aí seu convite. Vai ser uma honra sair daqui para estar ministrando aí na sua vida.
É isso, Carol, e eu agradeço também Barbearia Oficial com o Terges Martins, gente boa, daqui a pouco eu vou lá. Agradeço também Drogaria Farma Heller, tradição em medicamentos, vender barato e com segurança, Drogaria Farma Heller. Convite para acessar as minhas redes sociais, @SerginhoPR, e eu faço um convite para você. Ficou em Belo Horizonte? Então vá lá na Lagoinha Buritis, programação sábado, domingo, segunda, terça. Tamo junto e misturado e um bom e excelente final de semana abençoadíssimo para você. Só quero deixar aqui, você sabe que xadrez é esse que tá usando agora? Galês. Gales. É isso mesmo? Xadrez de Gales. Tá vendo? Eu sou um cara... Xadrez de Gales. Top. Cara, você nem achava que eu sabia, hein? E sabe qual que é essa cor? É... açafrão. Tudo bem! Aprendeu direitinho. Tá, o cara é bom, gente. O cara é bom. Então, recado... E também aproveita, se você estiver ali pro lado do castelo, também Lagoinha vai ter Castelo. Um evento. Ali, Lagoinha sábado, domingo, Buritis. segunda, terça. É nóis. Bora lá. E, gente, ó, lembrando, sem Deus, tudo ferraria. Então, vamos buscar Deus. Essa é a hora. Agradecendo aqui o nosso querido Daniel Luz e toda a banda. Deus Só gente boa, rapaziada. Valeu demais. Agora, Daniel, vamos sair aqui em alto nível, né, meu? Vamos sair daqui dançando. Então, o que você canta agora pra gente? Deixa eu cantar meu pagodão, que é pra ele. Aê! Quebra tudo, Daniel e banda! Gente, beijo, bom carnaval, bom feriado, né? E Deus abençoe a todos vocês. Vem! Sou mineiro, negão, pagodeiro, sou criado que tu nasci pra adorar. Com viola, cavaco, pandeiro, faço um som pra ele, não importa o lugar. Seja em casa, no templo, na rua, meu culto não para, a igreja sou eu. No Calvário levou meus pecados, hoje sou lavado, sou dele. Hoje eu sou livre, hoje eu sou livre. Sou livre pra cantar, pra pular e dançar. Vivo de adoração, não de religião, nada vai me calar. Sou livre pra cantar, pra pular e dançar. Vivo de adoração, não de religião, nada vai. Então deixa eu cantar meu pagodão, que é pra mó de nós adorar a Deus. Dançando como Miriam Davi. Alô, Serginho, adora aí, que eu adoro aqui. Então deixa eu cantar meu pagodão, que é pra mó de nós adorar a Deus. Dançando como Miriam Davi. Adora aí, que eu adoro aqui. Vai! Porque eu sou livre, porque eu sou livre. Porque eu sou livre, livre pra cantar. Porque eu sou livre, livre pra dançar. Porque eu sou livre pra pular, pra adorar. Meu irmão, vivo de adoração, não de religião, nada vai me calar. Então, deixa eu cantar meu pagodão, que é pra mó de nós adorar a Deus. Dançando como Miriam Davi. Adora aí, que eu adoro aqui. Então deixa eu cantar meu pagodão, que é pra ele, que é pra mó de nós adorar a Deus. Vem, dançando como Miriam Davi. Adora aí, que eu adoro aqui. Então dança aí, que eu vou dançar aqui. Vai cantando aí, que eu vou cantar pra ele aqui. Tira o pé do chão aí, que eu vou sair do chão aqui. Deixa eu cantar meu pagodão pra ele. Deixa eu cantar o meu pagodão, que é pra ele, por ele, por ele. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.